a foto aqui do seu Hélio. 68 anos. Um agricultor. O corpo do seu Hélio foi encontrado dentro de um carro carbonizado. Ele estava no banco de trás de um carro na zona rural de Miraselva, ali pertinho de Porecatu. Essa história, que aconteceu a 75 quilômetros de Londrina, deixou a família intrigada. A polícia investiga a história. Garrafas de cachaça foram encontradas no chão do lado do carro. E aí chegaram informações para a família de que seu Hélio estaria embriagado, dormiu com um cigarro aceso, o carro pegou fogo e ele morreu queimado. Mas o filho não acredita nisso, não. O filho acredita que o incêndio foi criminoso. O filho conversou com a nossa equipe. O Pedro Marconi está acompanhando essa história, vai me trazer detalhes e já vai chamar uma reportagem especial que ele preparou a respeito deste assunto. Pedro, o filho tem elementos para acreditar na prática de crime? Porque eu sei que essa investigação está no início, o corpo dele foi trazido ao IML e a gente sabe que numa situação dessa, quando a pessoa é carbonizada, é muito difícil até que o exame de necropsia detecte as causas da morte, né? Isso é um processo que deve culminar com algo feito lá no LACEN, o Laboratório Central em Curitiba. Mas o que é que o filho tem de elementos, Pedro? Ele, na verdade, Juliana, achou muito estranho a forma que o pai faleceu, ter sido encontrado dentro do carro dele, carbonizado, distante de casa, né? Encontrado aí por outras pessoas. O filho achou tudo isso muito esquisito. Alguns colegas, até pessoas que conviviam um pouco mais de perto com o seu Hélio Calado, ele que tem 68 anos, relataram que ele teria o costume de consumir bebidas alcoólicas, beber ali no fim da tarde, fumar um cigarro, e que talvez isso possa ter influenciado na questão do carro ter pegado fogo no carro ali, ele nem ter percebido, que acabou pegando no sono. Para o IML, também fica um pouco de dificuldade, fica aí complicado apontar uma real causa da morte, no sentido se teve alguma outra coisa. Por quê? Para eles, o seu Hélio morreu carbonizado. Não encontraram marcas de facadas nem de tiros, mas não dá para saber se ele foi agredido, por exemplo, antes de ser morto. Isso é uma coisa que vai ter que ser a Polícia Civil, a partir de investigações, para apontar se o seu Hélio morreu por conta aí de um incidente mesmo ou alguém provocou esse incêndio. Nós temos uma reportagem que traz mais detalhes em relação a essa história que vem intrigando a população de Miraselva, uma cidade aí de menos de 2.000 habitantes e que está sendo investigada tanto pela Polícia Civil e o IML está fazendo a sua parte na questão de necropsia. Vamos acompanhar. Um achado repleto de mistérios que deixou a cidade de menos de 2.000 habitantes assustada. Hélio Amâncio Calado, 68 anos, foi encontrado carbonizado no banco de trás do carro numa propriedade rural de Miraselva, distante cerca de 75 quilômetros de Londrina, no norte do estado. O veículo também foi completamente destruído pelo fogo. Algumas garrafas de bebidas alcoólicas foram vistas no chão ao lado do carro. Ele costumava fumar aqui dentro, dormir? Fumava dormindo? Dormindo e bebendo, né? Tem um monte de garrafa de pinga aqui do lado. Dormia com cigarro na boca. A explicação, porém, não convenceu a família do seu Hélio. Em uma entrevista exclusiva ao repórter Guilherme Batista, um dos filhos do idoso disse acreditar que o incêndio foi criminoso. A gente foi procurado aqui em Rolândia por familiares do seu Heleno Amâncio Calado, aquele senhor que foi encontrado completamente carbonizado dentro de um veículo já na área rural da cidade de Miraselva. O seu Valdinei é filho do seu Heleno e ele questiona as informações de que esse incêndio pode ter sido acidental. Não tem como a pessoa dormir fumando. Isso aí, o homem falou que ele dormia enrolado em várias cobertas. Num calor desse, como que a pessoa vai dormir enrolada em várias cobertas? Não tem condições. Alguma coisa aí está errada, não está batendo essa história. Uma outra informação também já confirmada pela polícia é de que o maço de cigarro e a garrafa de bebida, tudo foi encontrado fora do veículo. É mais uma informação que levanta suspeitas. Exatamente, é um caso que tem que ser investigado tintim por tintim, porque tem coisa aí que não está batendo, não tá dando certo isso aí, essa história que eles estão contando.
O senhor acredita que o incêndio pode ter sido criminoso? Eu acredito que sim, e tem que ser investigado a fundo para saber qual o motivo da morte dele, né? Porque eu acho que ele não dormiu fumando e essa história aí não tá... Eu não tô acreditando que isso aí não é verdade, não. Sentimento de tristeza, revolta, né? A gente como filho fica sem chão, né? Fica perdido, não sabe o que faz, né? Como é que ele era? Era um senhor muito bom, simpático. Sempre que eu podia eu ia visitar ele, né? Como eu moro em Rolândia e meu pai morava lá nesse sítio em Miracel. Inclusive até a semana retrasada nós fomos lá. Eu levei meus filhos lá, levei o neto dele para ele ver. Foi a última vez que o senhor viu o pai do senhor com vida? Exatamente, foi a última vez que eu vi ele com vida. O corpo foi trazido aqui para o ML de Londrina e já passou por necropsia. A análise apontou que o homem não foi morto a facadas ou tiros, mas sim carbonizado. Em razão do estado do corpo, não foi possível identificar outros possíveis sinais de violência. O estado que ele se encontrava assim, prejudicou muito a perícia, né? Não foi identificado ali vestígios de arma de fogo, né? O corpo ele é examinado por um amplificador de imagens, que é o flat scan. Não foi possível identificar vestígios de arma de fogo, nem ações contundentes. Então, e também a traqueia, né? O perito faz uma análise, ele tenta localizar a traqueia para saber se ele respirou fumaça, né? Coisa nesse sentido. Então, para saber se não morreu dessa sufocação, o que também não foi possível, né? Somente a investigação da Polícia Civil vai poder aprofundar e descobrir se o que aconteceu foi um crime ou acidente. Apesar da família ter se apresentado no Instituto Médico Legal, o corpo só será liberado depois do resultado do exame de DNA, que será feito em Curitiba. Se os parentes não quiserem aguardar, precisarão entrar com um pedido na Justiça. O corpo permanece no Instituto até que saia esse resultado de DNA. O que ela pode fazer é, com base nos achados, né, se ela tem ali uma certeza que o corpo é do familiar, ela pode pedir judicialmente para que o juiz libere para que eles possam fazer o sepultamento. A única coisa que eu quero é só poder liberar o corpo dele do ML, né? Aí tem que passar por todo um procedimento, tem que fazer o exame de DNA, só tristeza e revolta, né? Porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Que história, hein, gente? A polícia vai investigar, inclusive, a possibilidade de que isso tenha a ver com o local onde ele trabalhava, tá? Como assim, Juliano? Existem algumas denúncias que foram feitas, inclusive, para a família. Parece que ele trabalhava lá em troca de comida, era uma relação de trabalho meio estranha. Tudo isso a polícia vai investigar. Fato é, só vai se ter uma definição desta morte, ô Pedro, quando se fizer aquele teste de DNA. E eu lembro sempre que o LACEN, ele é responsável hoje por testes de Covid, estão consumindo a maior parte do tempo, e também por testes de dengue, além de todo o trabalho da Polícia Civil que é encaminhado para o Laboratório Central em Curitiba. Então, a chance de um laudo desse sair antes de 90 dias é praticamente zero. Resta saber se vão autorizar o sepultamento antes disso, né, Pedro? Exatamente, para a família é uma dor, né? Porque o ML tem suas particularidades, né? Precisa oficialmente de uma identificação para poder liberar o corpo. A família, pelo que tudo indica, aponta que é este idoso, né? Que é o familiar deles e eles querem enterrar, mas terão que esperar. Caso contrário, terão que acionar aí judicialmente buscando conseguir isso, né? Conquistar esse direito de enterrar o seu ente querido. E, enquanto isso, também vai ter que esperar lá para Curitiba vir uma análise mais completa em relação ao DNA e outros exames também que acabam sendo feitos. Como você bem destacou, tem aí questão de dengue, ainda tem chikungunya, daqui a pouco H1N1, pandemia, tudo isso vai postergando os outros trabalhos que o LACEN acaba realizando. Vamos acompanhar essa história, Pedro. Uma investigação que, de verdade, deve depender muito mais da ciência do que do próprio trabalho de campo da polícia, tá? Sempre que se encontra alguém numa situação como essa, o corpo completamente carbonizado, a polícia, a perícia técnica pode fazer muito pouco, tá? A gente segue acompanhando, então, 10:07, meus sentimentos a essa família. Ficamos de olho nesse caso e o Pedro já volta ao vivo com a gente